Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo com o Maicon Rodrigues. E hoje estamos gravando o quadro Encontro com Deus. E quem vai estar contando a nossa história da sua conversão de vida é a nossa convidada Carol Braga. Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe, eu sou Carolina Braga e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o que o Senhor tem feito na minha vida. Então é isso aí pessoal, não saia daí, logo após a vinheta, você vai testemunhar as obras que Deus fez na vida de Carol. Você vai entender o quanto Deus é misericordioso, amoroso e Ele tem um plano para cada um de nós nessa vida. Então pessoal, voltamos. Então Carol, a primeira pergunta desse quadro: como era a sua vida antes de se converter? Antes de eu me converter, eu era uma pessoa comum mesmo, né? Não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus. E eu fui vivendo conforme a vida foi me proporcionando. Desde muito nova, eu tinha um contato maior com pessoas que eram do crime, né? Não vou falar nem que usuários de droga, pessoas que eram do crime, que traficavam, que roubavam. E no meio das amizades eu aprendi também a fazer uso de drogas. Então comecei muito nova. Eu lembro que aos meus 16 anos eu já tinha uma caminhada com a droga, usando mesmo, né? E nesse período eu fui me afundando, fui conhecendo mais coisas, participando de situações e até que eu cheguei no nível de estar totalmente entregue ao vício, né? Eu tive períodos no qual eu parei por força de vontade, mas não consegui permanecer sóbria, né? Tive as recaídas e teve um momento que foi o ápice da coisa, que eu comecei a ter tanto contato com a vida da droga, das festas, das baladas, que até o atrito em família começou a ser maior, né? Então eu tive um período da minha vida que nem os meus parentes e familiares me suportavam, né? Porque eu queria viver a minha loucura e mãe, tios se preocupam e às vezes vêm dar um conselho e eu não aceitava de jeito nenhum. Muitas das vezes eles tentavam até fazer um contato comigo, me chamando para coisas de família, mas eu não conseguia permanecer nesse ambiente, eu sempre queria algo a mais, né? E passava muito tempo fora de casa e eu cheguei num nível que a minha mãe, ela falou para mim: olha, eu não sei mais o que eu faço com você. Então, no meio dessa caminhada toda, eu conheci muitas coisas, eu fiz muitas coisas que eu não gostaria de expor no vídeo. Mas quando a gente tem esse contato com a vida louca, acontecem muitas coisas, a gente fica totalmente envolvido, né, com aquilo e a gente vive coisas que a gente nunca imaginou viver. Eu, por exemplo, eu já corri de polícia muitas vezes, eu já fui presa, né, já tive detido, não fiquei muito tempo, eu fiquei por horas, mas eu tive esse constrangimento, né, por estar no lugar errado, com pessoas erradas. E na verdade, quando a gente está muito envolvido assim, a gente não tem pudor nem temor de nada, né, Maicon? A gente não conhece Deus, a gente não conhece as autoridades da forma certa e você age como um delinquente, como uma pessoa que está vivendo o momento, né? Então, eu tive muitos constrangimentos nesse período, né? E o que eu gostaria de ressaltar é que era uma situação na qual até a minha mãe já estava sem saber o que fazer. Foi
assim que começou essa caminhada minha na loucura. Sua família assim já chegou algum momento de falar assim, lavei minhas mãos, já chegaram no momento assim, de desistir de você? Com certeza. Teve um período nesse bem próximo no qual eu me encontrei com Deus, que minha mãe me escreveu uma carta, né? Falando na carta muitas coisas que ela já não estava suportando mais em mim. Teve uma época que meus tios, minha avó parou de conversar comigo porque eu estava aprontando muito, né? Estava ficando muito fora de casa. Quando eu chegava, às vezes chegava drogada, sem condições nem de conversar, uma pessoa totalmente assim, fora de si, né? Uhum. Então isso gerou neles uma revolta, né? Porque eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe cria os filhos para viver uma vida assim, né? Com certeza. E as amizades influenciaram muito, Carol? Com certeza. Eu não digo que eu fiz o que as minhas amizades me mandaram fazer, porque eu estaria terceirizando a culpa. Mas eu digo que muitas coisas eu fiz porque eu via alguns amigos fazendo, né? E se a gente for analisar bem, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Exatamente, é bíblico, é a palavra de Deus que fala isso, pessoal. Verdade. Então, muitos falam, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Porque muitas vezes é contraditório uma pessoa andar com outra que as duas não tenham o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, né? Entendi. Certamente quando você está andando com uma pessoa que faz algo, ou você está quase fazendo, ou você já está fazendo. Isso é uma realidade que infelizmente não tem como ser mudada. Faz sentido mesmo, justamente. Então cuidado, pessoal, com as influências aí, se você quer estar nesses caminhos aí como a Carol já esteve e vontade de sair, tome cuidado com as amizades, isso aí vai uma dica, as amizades muitas vezes influenciam. Então, Carol Braga, a segunda pergunta é: como foi o momento? O que precisou acontecer para que você começou assim, saber que Deus estava falando com você e era a hora de mudar? O que precisou acontecer na sua vida? Como que foi? Fala para o pessoal que está te vendo. Então, eu estava vivendo esse contexto de muita loucura, igual eu havia comentado, e dentro de mim eu comecei a sentir assim, um vazio, porque eu não estava tendo contato com a minha família direito, o pessoal estava um pouco que me evitando, né, pelos acontecidos. E aí, um certo dia, uma moça me parou na rua, e até ela mesma que me evangelizou, que me ganhou do Senhor, ela chama Kevin, muitos devem conhecer, falou que Jesus me amava. E em meio ao caos que eu estava vivendo, aquilo trouxe um refrigério tão grande para a minha alma, mesmo sem entender quem era Jesus, né? Mas o fato de saber que Ele me amava me acolheu muito e eu fiquei bastante curiosa, né? E ela falou comigo que Jesus tinha um plano para a minha vida e que as coisas poderiam ser diferentes, e aquilo mexeu comigo, né? A princípio a gente fica um pouco resistente, será mesmo? E a primeira pergunta que eu me fiz foi: quem é Jesus? E aí ela falou: olha, tem uma célula que eu frequento, vamos comigo e tal. Aí eu peguei e falei assim: vamos, e fui mesmo, né? Eu não fui de primeira, mas um dia eu apareci, né? Aquele convite ele ficou ali registrado no meu coração e eu tive a curiosidade. E eu fui na célula e tinha um teatro onde eu fui muito ministrada, né? Onde Jesus apareceu e socorrendo uma pessoa, né? Em meio a tantas trevas, chega Jesus com a sua luz ali e resgata aquela pessoa, e eu fiquei bastante comovida mesmo, sem entender bem. E depois disso eu comecei a frequentar os cultos, né? Eu tive participando de um culto de jovens, mas o culto mesmo que eu me rendi ao Senhor foi num culto de terça-feira. Foi o dia mesmo que eu aceitei Jesus, que eu tive um encontro, que eu escutei o Senhor falando comigo, né?
foi algo assim que marcou a minha vida, porque eu me lembro que nesse dia, antes de eu ir para o culto, eu tinha parado no beco da lagoa, que era o meu trajeto, e ali eu estava fumando maconha, né? Porque eu fumava muita maconha, e falei assim, olha, eu vou fumar essa maconha, mas eu vou no culto. E no meio do caminho teve uma guerra interna, não vai não, porque você já está drogado, o que você vai fazer na igreja? Mas dentro de mim algo falava assim, pode ir. E aí eu cheguei na igreja, o cheiro é muito forte, eu estava constrangido de abraçar os irmãos, a gente fica com os olhos muito vermelhos, né, muito caídos. Mas aí eu entrei com a cara e com a coragem. E depois que eu estava lá dentro, eu só prestei atenção. Num primeiro momento, eu confesso que eu estava um pouco dispersa, mas o pregador estava falando acerca de Davi, que o Senhor ele contemplou Davi atrás das malhadas, ele era assim, o mais pequeno dos irmãos, talvez rejeitado até mesmo pelo pai. E foi desenrolando a pregação, e eu sei que no final do culto eu tinha entendido tudo. E foi como se ele estivesse falando para mim, mãe. E eu lembro que ele falou assim, olha, existe alguém aqui nesse lugar que quer ser mudado por esse Deus, porque ele se faz presente aqui nesse lugar. E eu, sem nenhum tipo de dúvida, eu senti o meu coração queimando, e eu fui lá na frente, sabe? E eu não sabia que aquele dia poderia mudar a minha vida, né? E eu aceitei Jesus, e a partir daquele dia foi algo assim imediato. Eu não fumei mais maconha, nem cigarro, nem bebi. Acabou assim? Eu joguei o que eu tinha no bolso, no ralo, em frente à igreja mesmo. E a partir dali eu fui começando a caminhar sem entender. Eu só sabia que eu não queria mais aquela vida. E foi algo tão maravilhoso, porque quando passou 1 ou 2 semanas, um dia minha mãe falou comigo, você está diferente. O que está acontecendo? Eu peguei e falei assim, mãe, eu não estou usando droga mais não, estou indo na igreja, estou indo no culto. Mas é alegria dessa mãe, né? Ela começou a chorar assim, ficou impactada, sabe? Porque sempre eu chegava em casa, eu passava direto pro meu quarto. E aí eu comecei a conversar com ela, eu ia no quarto dela. E aí ela foi notando que tinha alguma coisa estranha, né? Que não estava normal. E através disso o Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu tive recaídas, né? Eu tive um período de estar 10 meses firme e ter uma recaída. E depois voltei de novo. Fiquei mais um tempo, quase 1 ano firme, tive outra recaída, eu desviei 2 vezes da presença, né? Mas recaída de quanto tempo? Recaída muito pouca, de 3, 4 meses, voltava de novo. Tipo, eu fui tão tocada que eu não conseguia ficar longe. E mesmo quando eu estava afastada, de não estar congregando em santidade, eu sempre tinha necessidade de estar aí na igreja, né? Nem que fosse uma vez. Quando bate aquela aflição, você fala assim, eu preciso ouvir a voz de Deus. A gente fica sem rumo, né? Sem direção, sem saudade. Verdade. Isso é normal, né? Toda recaída, eu creio que quase todos nós temos essa recaída. Porque é um processo, né, cara? De lapidação. Então é cheio de altos e baixos. É uma guerra espiritual. Não é? Então, assim, mas graças a Deus o Senhor sempre nos dá força, né? Ele fala que cair do homem, mas levantar é de Deus. Então, graças a Deus, Ele está sempre disposto a nos dar força para prosseguir, caminhar. É louvável, é muito bonito esse agir, esse trabalho de Deus na sua vida. Então, glória a Deus. E a terceira pergunta, Carol, como é agora a sua vida depois da conversão? Né? Como é o seu estilo de vida, como está sendo, o que Deus já fez na sua vida? Como que é? Não tem nem comparação, né? Da sua vida nova para a velha, né? Muitas coisas mudaram, não é? Com certeza. Teve os períodos da recaída que eu comentei com você, né? Mas até neles, igual você disse, eu vi o levantar de Deus e com mais força, sabe, Maia? Porque em coisas que eu recaía antes, hoje eu não tenho nenhum tipo de vontade mais de fazer aquilo, né? Então,
hoje tem 3 anos que eu estou firme no Senhor, né? Firmada mesmo na presença. E o processo de Deus na minha vida foi muito maravilhoso, porque ele veio de dentro para fora. Quando eu entrei na igreja no começo, eu tinha o hábito muito de ir, igual a gente fala no mundo, mais maloqueira, ia de touca, eu não tinha muita vaidade, eu não tinha muita autoestima. E no trabalhar de Deus, algo que ele veio florescendo em mim foi isso, que eu sou obra das mãos dele. Então ele veio trazendo para mim essa vaidade, sabe? De me arrumar mais, de me olhar no espelho como uma mulher de verdade, abandonando o meu passado, as minhas cicatrizes. E nesse decorrer desse trabalhar de Deus, ele me colocou no ministério de louvor. Eu tive a oportunidade de iniciar esse trabalho na igreja aqui que eu congrego, né, Batista Lagoinha Confins. Eu fui uma das primeiras que participou lá, porque é uma igreja nova na cidade, né, Maio? E a partir dali, o Senhor foi só trabalhando na minha vida. Hoje eu tenho um contato melhor com o meu pai. Antes eu não tinha tanto, né? Hoje eu também tenho um contato melhor com a minha mãe. Eu consigo compreender um pouco mais ela, né? As coisas que ela já viveu, que antes a gente tinha um conflito muito grande. E hoje também, eu sou casada, eu conheci o meu marido na igreja também Batista da Lagoinha. Eu falei de Jesus para ele, a gente criou uma amizade e eu nunca saberia que ele seria meu marido depois, né? Quando o Senhor ali trouxe a confirmação aos nossos corações. E hoje a gente tem vivido esse contexto de ser família, né, Maia? E eu estou só avançando nas coisas de Deus. Hoje a gente tem o nosso lar. Vocês né? casaram esse ano, né? Não, casamos. Vai fazer 2 anos já que a gente casa. Tem 1 ano e 7 meses. Nossa, passou rapidão, hein? Passou. Graças a Deus, estamos com. Eu tive a honra, hein, de filmar o casamento, tá, gente? Eu tive a honra de gravar o casamento dos dois O mesmo. vídeo foi o mais Nossa. Aí, um abraço pra você, meu queridão. Ótimo irmão, um cara sensacional. Viu? Tive elogios dele lá no meu trabalho, onde ele trabalha, ganhei elogio demais. Continue sendo essa pessoa aí. Muitas pessoas têm visto Deus na vida dele. Então, assim, eu creio que Deus foi um varão de Deus na sua vida, Carol. Assim, muito, muito lindo mesmo essa união que Deus fez nas suas vidas. Né? E tem coisa, né, Carol, você falou da sua família, tem coisa que só o Espírito Santo, né, os frutos do Espírito Santo faz a gente fazer para dar bem com a nossa família, né? Com Você certeza. teve um contato melhor com seus pais. É só o Espírito Santo para ajudar a gente a ter esse convívio melhor com as pessoas. E quando vai ter mudança realmente, todo mundo enxerga, tem algo diferente, né? Vira em você, tem algo diferente em você. Então tudo isso é fruto do Espírito Santo, a parte que a gente se entrega, né, Carol? Para a presença do Senhor. Então só tem tudo a melhorar, né, Carol? Com certeza. O Senhor, ele é maravilhoso, né? A gente tem os desafios, né, diário, de crente, mas a fidelidade de Deus, ela é sempre conosco, né, Maicon? Em todo o tempo. Hoje a gente vem ouvindo mais a voz do Espírito, sendo mais guiado por Ele, né? Porque antes a gente tomava as nossas próprias atitudes, né? Eu sempre fui muito assim, muito rebelde, muito insubmissa, né? E hoje eu tenho aprendido essas coisas, a ser mais ouvinte do que a dona da razão, né? E hoje também eu faço seminário também, estou crescendo na graça do conhecimento. Estou rompendo na fé, graças a Deus, mãe. Só agradecer a Deus e como qualquer outro, né, que queira se encontrar com o Senhor, ele continua sendo essa porta aberta, né? Ele mesmo fala que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E se nós nos chegarmos a Ele, Ele não nos lança fora, né? A oportunidade, ela é nos dada todo dia, né? Então, o que tem diferente na minha vida, na vida do Mike, de outros que estão na presença, é que nós aceitamos o chamado de Deus.
porque ele chama a todos, né? Mas a diferença é que nem todos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor. Porque ele fala assim que ele é o bom pastor e quando ele chama as suas ovelhas, elas reconhecem a voz dele. Então, o motivo de eu aceitar dar esse testemunho é para que de alguma forma você que é ovelha, escuta a voz do bom pastor. Ele tem poder para transformar. Muita gente, né, Mike, deve me conhecer antigamente, tem coisas que eu não estou falando, mas que pessoas sabem a meu respeito, e é só Deus que pode trazer essa mudança, né? Verdade. Quem conhece Carol, quem te viu, quem te vê, né, Carol? É verdade. Tem muita coisa que Deus permite na nossa vida para todo mundo reconhecer a glória de Deus, né, Carol? Ele fala, né, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, escolhe os que não são para confundir os que são. Então, graças a Deus, Deus não julga a gente como o homem julga, né? Ele não aponta a gente como as pessoas nos apontam, né? Ele está sempre pronto para abraçar, perdoar e recomeçar de novo. Então é incrível o amor de Deus. A gente não consegue entender esse amor, mas ele é grande, é imenso, é incomparável, gente. Então, assim, Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na de Carol. Basta agora ela falou, ouvir, porque ele não entra no nosso coração a força não, né, Carol? Ele fala, ó, esse tua porta e bato. Se tu ouvir, entrarei e cearei contigo, você com ele. Então, muitas vezes a Carol foi evangelizada, né? Várias pessoas, talvez você já foi evangelizado. É uma forma de Deus estar batendo no teu coração pedindo para entrar. E ela ouviu, né? Foi para a igreja, deu oportunidade, e assim Deus fez a obra. Talvez você tenha dificuldade, mas vença as barreiras, dificuldades, né? Jesus te ama do jeito que você é. Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua história, a tua vida. Então, você possa refletir com essa história, né? Jesus te ama muito, irmão. É mesmo, Carol? Com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. No mais, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer a você, Carol, né? Por vir até aqui, gravar esse vídeo, né? Teve vários empecilhos, mas assim, Deus preparou o momento, né? A hora certa para estar gravando. Isso é bom, louvável, tudo para a honra e glória do Senhor. E é isso, Carol. No mais, muito obrigado por tudo, né? Agradeço, meu querido. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Forte abraço aí do Espírito Santo. Tá? Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Nos digam amém. É isso aí, Carol.